Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que eu estou aqui para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, depois de um breve período fora, coisa de 10, 11 meses. E pensando no que pregaria hoje, conversando com Deus, pedindo um direcionamento, uma verdade bíblica maravilhosa me veio à mente. Eu creio que nós, como cristãos presbiterianos, reformados, uma das verdades bíblicas que nós mais amamos é a salvação pela graça. A salvação pela graça, ela faz com que a vida cristã seja possível. Sem a salvação pela graça, não teria vida cristã. Romanos 3, quando Paulo descreve ali o homem natural, Paulo vai colocar que o homem natural, ele não deseja a Deus, ele não busca a Deus, ele não faz o bem e ele não quer fazer o bem. Se nós juntarmos essa verdade com outra verdade apresentada em Efésios capítulo 2, nós veremos que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso mostra que a possibilidade de vida espiritual tem a sua origem na pessoa de Deus, vindo ao nosso encontro, apesar de todos os nossos deméritos. Por isso que nós dizemos, por isso que nós afirmamos a verdade da salvação pela graça. Contudo, ao mesmo tempo que essa verdade bíblica vai trazer paz ao nosso coração, porque quando nós de fato compreendemos essa verdade bíblica, nós vamos entender que a nossa salvação não depende de nós, mas da pessoa de Deus. Nós somos instáveis, nós somos de ânimo dobre, mas Deus é imutável, Deus é inabalável, e por conta dessas suas características, nós podemos descansar de que nós, de fato, seremos salvos quando Jesus Cristo vier pela segunda vez para julgar vivos e mortos. Mas eu creio que parte do que nós falhamos na compreensão da salvação pela graça é que essa salvação pela graça trará, então, impactos não apenas espirituais na nossa vida, mas esses impactos espirituais gerarão impactos no nosso coração, que gerarão então impactos na maneira como nós vivemos. A maneira como nós vivemos será transformada porque Cristo, por conta da obra de Cristo, Deus então nos salva. E é nessa parte final que eu entendo que normalmente nós temos a tendência de falhar. E eu creio que um erro muito comum na compreensão dessa doutrina é de que uma vez que eu fui salvo pela graça, pouco vai importar a maneira como eu vivo. Se eu fui salvo pela graça e Deus é o garantidor dessa salvação, se é o Espírito Santo quem executa em mim, eu fui selado pelo Espírito e Cristo virá então me buscar, se está tudo garantido, pouco importa a maneira como eu vivo. Esse é um erro gravíssimo. E muitas vezes nós somos acusados aí, por irmãos de outras denominações, de que a salvação pela graça gera uma vida, então, de comodismo espiritual. Uma vida em que eu afirmo servir a Deus, mas eu continuo vivendo a minha vida praticando os meus pecados favoritos. Eu creio que assim como eu, você também deve ter aí os seus pecados favoritos, seu pecado pet, e que você cuida dele, você gosta dele e parece que é um grande esforço, um grande sacrifício se você tiver que abandoná-lo. O fato é que você precisa abandoná-lo, assim como eu preciso abandonar os meus. Contudo, nós veremos no texto de hoje que o apóstolo Paulo, ele, inspirado por Deus, vai nos ensinar uma outra verdade que destrói qualquer possibilidade de pensar que a salvação pela graça conduzirá a uma vida de comodismo. Paulo, com os seus argumentos, com a sua inspiração divina, vai mostrar para nós que
nós não apenas somos salvos pela graça, mas que a salvação pela graça deve nos conduzir a uma vida de santidade. Uma vida que obedece aos padrões estabelecidos por Deus, mas não apenas obedece com um coração cheio de alegria, e ainda terá alegria por outros que também estão nessa mesma caminhada. Eu não apenas terei que buscar a santidade na minha vida, eu terei que me alegrar com aqueles que estão sendo santificados. Mas não apenas isso. Paulo vai dizer que, pelo fato que nós somos salvos pela graça, essa graça nos levará então a uma vida de obediência, que essa obediência é parte do processo de santificação. Ele vai nos mostrar que esse modo de viver trará para mim e para você grandes dificuldades. Esse modo de viver trará para nós sofrimentos. E que nesses sofrimentos que têm a sua origem na nossa vida por conta do nome de Cristo, nós devemos nos alegrar. E para isso eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras em Filipenses capítulo 2. Eu lerei dos versos de 12 a 18, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Filipenses 2, versos de 12 a 18. Então está escrito assim na palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. Nós clamamos agora pelo teu Santo Espírito. Nós clamamos que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, nos auxilie na compreensão da tua palavra, para que não saiamos da maneira como entramos. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e clamamos por isso. Amém. Para dar apenas um breve contexto, creio que os irmãos já estão cientes de que quando Paulo escreveu essa carta a Filipos, ele estava num momento de encarceramento, ele estava preso em Roma. Isso aponta aí para nós ali mais ou menos a década de 60. E isso é aproximadamente 10 anos após o início da plantação dessa igreja em Filipos. Paulo estava em Roma e, por conta da sua obediência a Cristo, por conta da obediência à vocação que lhe foi dada por Deus, Paulo já havia passado por vários sofrimentos. E aqui eu quero ler o breve relato que está em 2 Coríntios 11, de 23 a 29, onde Paulo tem a sua autoridade apostólica contestada, e ele então vai se defender das acusações, né? E ele vai dizer: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e em sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não inflame. Então Paulo aqui ele está listando vários dos sofrimentos que ele teve, e ao invés de pensar que Paulo estava aqui de uma maneira orgulhosa apresentando aquilo que ele tinha feito, eu entendo que Paulo estava apresentando
que mesmo apesar de todo esse sofrimento, vale a pena servir a Cristo. Apesar de todo o sofrimento, vale a pena servir aquele que salvou a mim e a você. Ainda que eu tenha que apanhar, ainda que eu tenha que ser preso, ainda que eu venha naufragar, e assim por diante. E Paulo, ele, de uma maneira bastante inteligente, bastante lógica, aqui na carta aos Filipenses, ele vai apresentar aqui a fundamentação para que nós vivamos uma vida de obediência, apesar das consequências, para que a gente viva essa vida com alegria. A gente vai ver isso no texto, está logo no texto anterior, né? Então Paulo apresenta ali que Cristo veio à terra de maneira humilde e obedeceu com alegria, e ele obedeceu ao ponto de morrer. E se Cristo, que é o meu e o seu Senhor, se é Ele que é o Deus soberano que reina sobre todas as coisas, se Ele de maneira humilde se sujeitou a estar aqui para salvar a mim e a você, muito mais nós devemos fazer isso. Então, fundamentado na verdade do exemplo de Cristo, Paulo vai apresentar esse texto que nós lemos aqui em Filipenses. E mesmo prestes a morrer, preso, ele está provavelmente consciente de que sua morte está chegando. Ele ainda encontra tempo para escrever uma carta sobre alegria, Filipenses. Ele encontra tempo e disposição para evangelizar toda a guarda romana. E ele ainda encontra tempo para agradecer a igreja em Filipos que tinha mandado uma oferta. Ele encontra tempo para demonstrar essa igreja a voltar para os caminhos do Senhor. Então a gente vê que quando nós entendemos quem nos salvou, isso muda a maneira como nós vivemos. Então o tema que eu quero tratar com os irmãos hoje é a santificação como resposta à salvação pela graça. A santificação como resposta à salvação pela graça. E o primeiro ponto que nós vamos olhar é a origem dessa santificação, que está presente nos versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua bondade. Então Paulo, ele apresenta para nós aqui uma prática pastoral bastante interessante, que ele primeiro reconhece aquilo que a igreja estava fazendo. Ele fala: olha, como vocês sempre obedeceram, sigam assim, mas agora vocês obedecem muito mais quando eu estou ausente do que quando eu estava presente. O que isso aponta para nós? Não é que a presença de Paulo atrapalhava a igreja, mas que essa igreja em 10 anos havia crescido em santidade, que essa igreja estava sendo amadurecida pelo Espírito Santo. Essa era uma igreja que estava buscando viver de uma maneira digna do Evangelho. Eu acho bastante interessante a maneira como Paulo apresenta isso, porque a tendência natural das pessoas é fazer o contrário. Elas terem um comportamento que parece mais santo na frente do pastor, e quando o pastor não está presente, parece que cai um pouco de algumas máscaras. Então é muito comum quando você vai fazer uma visita pastoral, você chega na casa, parece a mil maravilhas. Aí parece que é você sair, fechar a porta e você pode ouvir um grito que aconteceu lá dentro. Parece que as pessoas mudam o jeito de falar na nossa frente. Parece que as pessoas mudam a maneira como elas tratam uns aos outros na nossa frente. Mas elas esquecem que aquele que sonda os corações e vê todas as coisas, depois que o pastor foi embora, ele continua agindo, né? Mas eu acho interessante então que a igreja em Filipos, mesmo na ausência do pastor, ela continuava crescendo em santidade. E aqui eu acho que tem um ponto bastante importante, que é quando o pastor não está vendo, quando as outras pessoas não estão vendo, quando somente Deus está te vendo, a maneira como você age e pensa expõe a maneira como você tem vivido junto ou distante da pessoa de Deus. A maneira como você se comporta quando ninguém vê é a que revela a sua relação e a sua intimidade com Deus. Não é quando você disfarça na frente das pessoas que te dá garantia de alguma coisa. Você pode ser o maior santarrão dentro da igreja. Você pode conseguir ser eleito presbítero, diácono,
você pode ser presidente de ministério, pode ser o que for. O que vai demonstrar a sua relação com Deus é o que você pensa e a maneira como você age quando ninguém está vendo. E após reconhecer então as boas práticas, né, da igreja em Filipos, Paulo começa então a dar uma ordenança. Ele fala: desenvolvei a vossa salvação. E aí eu creio que alguns de vocês possam falar assim: mas espera aí, como assim desenvolver salvação? A salvação não me é dada? Como eu desenvolvo algo que eu não faço nada para obter? Eu não sei se você já se deparou com essa dúvida ao olhar para o texto, mas toda vez que você olhar nas Escrituras, numa referência a desenvolver salvação, ou quando Jesus Cristo fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, qualquer menção desse tipo, o que os autores estão apresentando, o que Jesus estava falando é: desenvolvam a sua santidade, progridam no processo de santificação, porque a salvação ela tem aqui dois pontos, dois aspectos. Um dos aspectos da salvação é um aspecto pontual. O que isso significa? Significa que quando eu estou em Cristo, eu estou salvo, estou garantido. Qualquer coisa pode acontecer comigo que está tudo certo. Quando eu estou em Cristo, Deus olha para mim e, por conta dos méritos de Cristo aplicado na minha vida, Deus me vê como santo perfeito e por isso Ele me aceita. Mas existe um outro aspecto da salvação, que é o processual. E aí é quando nós então vamos caminhar numa vida até a nossa morte ou até a segunda vinda de Cristo, num processo de santificação. Porque se você parar para pensar um pouco, eu creio que você não precisa pensar muito, quando nós entendemos essa verdade de que em Cristo Deus nos olha e nos vê perfeito, é maravilhoso. Mas se você olhar 10 segundos para o espelho e pensar um pouquinho em quem você é, você vai perceber que você está muito distante dessa perfeição que é vista por Deus. Quando as pessoas ao teu redor te olham, elas não enxergam essa perfeição. Existe uma distância em quem nós somos agora, e em quem nós estamos sendo conformados, que Romanos vai apresentar, que é a imagem de Cristo. E é nessa esfera do processual que Paulo está falando para a igreja, que eles precisam desenvolver a salvação. E desenvolvimento de salvação, diferente do que muitas pessoas pensam, não é você entrar no quarto, orar para Deus te transformar e imaginar que de uma maneira mágica os seus pecados e os seus desejos e as suas tentações vão desaparecer. O processo de santificação demanda esforço. O processo de santificação demanda disciplina. O verso 13 vai trazer um pouco de alento para nós a respeito disso. Mas não existe um comodismo e uma facilidade como as pessoas imaginam no que é ser santo. Eu sempre gosto de dar um exemplo quando eu estou no trânsito, e eu confesso que eu regredi nisso. Eu sou um pouco impaciente no trânsito, só um pouco, não é muita coisa. E toda vez que o semáforo abre e a pessoa na minha frente demora mais do que 4 milésimos de segundo para mexer o carro, um imã aciona no volante e minha mão é puxada para o volante. E eu buzino, porque eu não aguento gente lerda. Tá certo? E aí eu comecei a falar para Deus: estou errado. Eu sei que Ele está errado, mas eu estou errado. E eu comecei a pedir para Deus: eu quero ser mais paciente no trânsito. E qual que foi o primeiro avanço que eu tive? Quando a vontade de buzinar veio, problema do coração, eu já estava pecando. Mas a ação reduziu, eu segurei a mão. Eu regredi porque essa semana estava buzinando um monte. Mas eu segurei a minha mão. Eu falei: olha, estou progredindo. Deus está trabalhando no meu coração. Eu já tive condição de segurar a mão e não buzinei,
para esse abençoado que está na minha frente, enrolando e atrasando a minha vida. Certo? Então é com esforço. Você vai precisar exercitar. E você vai precisar se lembrar, por exemplo, qual que é um grande problema que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que Deus é soberano, que Ele controla inclusive o trânsito. Ele controla as pessoas lerdas que Ele coloca na minha frente. E é verdade. Ele controla essas pessoas. E aí eu tenho que pensar, eu tenho que entender que Ele é soberano e Ele controla essas pessoas, e Ele pôs elas lá, para que eu confie cada vez mais nele, de que Ele controla a minha vida e Ele vai me levar para o lugar que eu devo estar na hora que eu devo estar. Isso só no semáforo verde, nem vou falar dos meus outros pecados. Então a ideia é que nós precisamos ter essa consciência, e Romanos 8, 28 e 29 vai falar disso, de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, e esse bem é ser conformado à imagem de Cristo. Então isso significa que situações boas e ruins, situações que eu gosto e situações que eu detesto, estão contribuindo para a conformação do caráter do meu Salvador na minha vida. Isso é santificação. E aí, se você for parar para pensar, a gente está sem esperança. Eu não tenho essa força. Eu não tenho essa vontade. Eu tenho vontade de buzinar. Eu tenho vontade de esganar o abençoado. Mas eu não tenho vontade de amá-lo. Não é esse o meu coração natural. Mas se você olhar, Paulo vai falar para desenvolver isso com temor e tremor. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pensar em temor em relação a Deus, porque Deus é bondoso. Elas têm dificuldade em você ter medo de Deus, porque Ele é bondoso. Mas não se esqueça que Ele é justo. Não se esqueça que Ele olha as coisas de maneira imparcial. E da mesma forma como você, quando vai conhecer alguém que é muito famoso, aí pode ser, por exemplo, uma pessoa muito importante dentro da sua empresa. Você não fica meio ansioso? Não dá uma tremedeira quando você vai cumprimentar a pessoa? Eu tinha isso. Trabalhei num banco aqui antes do meu chamado pastoral, e dependendo da pessoa que eu ia conhecer, com certeza eu estava mais branco do que eu já estou. Eu tremia, minha mão ficava gelada. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma certa importância dentro da minha vida e um certo poder. Agora, como deve ser minha relação diante de Deus, que é dono de todas as coisas e é o Todo-Poderoso? É aquele que me deu o fôlego da vida, é aquele que vai tirar o fôlego da vida. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação lembrando a quem nós estamos servindo, lembrando quem nos salvou. E a razão pela qual nós podemos não apenas nos esforçar para obter a santidade, eu falei que a princípio a gente parece estar sem esperança, mas a certeza que nós temos que nessa caminhada de santificação, ela de fato acontecerá. E aqui eu estou dando um ponto bastante importante, porque daí você precisa avaliar a sua vida, para ver se você tem esse desejo de buscar santificação, porque o texto diz que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, se eu não quero ter uma vida de santidade, reflita. Se eu não me esforço, se eu não tenho vontade, se eu não tenho ânimo para buscar ser santo, reflita. Porque é Ele quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. E se você não está querendo, e se você não está realizando, Ele não tem operado no seu coração. E isso é uma baita de uma luz vermelha que tem que acender na sua cabeça. É uma luz de alerta tremenda. Você precisa voltar para as Escrituras. Você precisa se voltar para Deus. E aí eu quero fazer mais algumas perguntas para vocês, antes de encerrar esse primeiro ponto. Como está o seu desejo por santidade? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Eu não estou falando de vir aqui à igreja e de frequentar a programação. Como está a tua vida com Deus? Essa vida, se você está falando que você tem intimidade com Deus, essa vida de intimidade tem te conduzido a uma vida de prática dentro da vida real?
Tem mudado a maneira como você pensa, a maneira como você age, a maneira como você ama? Será que é possível viver uma vida de intimidade com Deus sem desejar ser santo? Então, nesse primeiro ponto aqui, nós vimos que a origem da santificação é o próprio Deus. É Ele quem opera em nós, o querer e o realizar. Então, a salvação pela graça nos conduzirá a uma vida de anseio por santidade e uma vida de esforço. E aqui, meus irmãos, vai ter tropeço, tranquilo. Não é perfeição não, mas é caminhada contínua. Segundo ponto é que a alegria é necessária para a santificação. Então, os versos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então a pergunta é: como eu desenvolvo a minha salvação? Aí Paulo responde: fazei tudo sem murmuração nem contenda. Tranquilo, certo? Fazei tudo. O que é tudo? É tudo. O que fica fora? Nada. E é com alegria, porque quem é alegre não murmura, e quem é alegre não vai contender, não vai brigar. E aqui, não lembro quem foi a pessoa que falou isso, mas se você é murmurador, assim como eu sou em vários momentos, vale a pena pensar nisso. A murmuração é a cantiga do inferno. Toda vez que nós murmuramos, a gente está juntando com o grupo de cânticos do demônio. É isso que nós fazemos quando nós estamos murmurando. Porque nós estamos murmurando contra aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós estamos murmurando contra um Deus que é soberano. E quando eu murmuro contra Deus, eu faço parte do outro time, tranquilo. É assim que eu estou agindo naquele momento. Não estou falando de perder salvação aqui. Estou falando como a gente está se postando num determinado momento do tempo. E eu sei que essa ordem é bastante ampla, Tudo é tudo, nada fica de fora, de maneira alegre. E a gente vai ver alguns aspectos desse tudo que Paulo define aqui nesse texto, Então, murmuração e contenda, a gente não precisa de muito esforço para ver que é uma qualidade moral negativa, é algo que não condiz com a vida cristã. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando de quando eu era criança, e eu era terrível. Se hoje eu não sou bom, já fui muito pior, E eu lembro que muitas vezes minha mãe mandava fazer alguma coisa e eu ia fazer reclamando. E ela falava: reclama, mas faz. Reclama, mas termina. Com Deus não funciona assim. Porque quando Deus nos manda fazer alguma coisa, é o nosso bem que Ele está visando. Normalmente, as mães estão visando o nosso bem. Tá certo? Não estou falando que as mães não estão. Mas Deus tem a visão completa. Deus enxerga tudo. Deus sabe o porquê Ele está fazendo aquilo na sua vida. Ele sabe o porquê Ele está desenvolvendo aquilo. Ele sabe para onde Ele está te conduzindo. Portanto, em tudo que nos for dado nessa vida, em todos os momentos da nossa existência, nós temos que responder e agir com alegria. Então, essa semana eu estava aqui escrevendo a pregação de ontem, para os jovens, de hoje, e aí uma pessoa entrou na sala e falou assim: Léo, o pastor Arival falou que você está bastante à toa, então é para você gravar um curso. Eu falei: tá bom, então eu tenho 2 dias para fazer o curso e 1 dia para gravar todas as aulas antes de eu ir embora? Falou: é. Eu falei: tá bom, vamos fazer. Estava citando o texto, não tinha como responder de outro jeito, Tá bom, vamos fazer. Mas essa ideia de que circunstâncias que vão chegar, parece que elas vão te submergir, parece que você vai perder o controle, você tem que responder com alegria. E aí não pode murmurar, porque Deus vai operar em nós, tanto o querer quanto o realizar. E aí no verso 15, Paulo nos dá qual é a finalidade de uma vida sem murmuração e sem contenda. Ele vai falar que
é para que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração ou contendas, é para que sejamos sem culpa, irrepreensíveis, puros e inocentes, sinceros, características positivas que são condizentes com o caráter cristão. E esses são os filhos de Deus, e por isso, moralmente inocentes. Mas naturalmente, na nossa caminhada, nós nos depararemos com grandes desafios. E por que nós nos depararemos com grandes desafios? O que o texto diz? Que nós vivemos no meio de quem? De uma geração pervertida e corrupta. Uma geração que não apenas não quer saber de Deus, mas uma geração que zomba de Deus. De Gênesis 3 à segunda vinda de Cristo, o povo de Deus terá que lidar com esse dilema de amar aqueles que nos odeiam, de viver de uma maneira santa no meio de uma geração que zomba e persegue aqueles que são santos. Quando a gente vai, por exemplo, em João 17, Cristo vai falar que nós não somos do mundo, mas que também não era para nos tirar do mundo, que nós temos que permanecer no mundo, porque no mundo nós brilhamos a luz de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo vai também dizer em 2ª carta a Timóteo que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, uma vida de obediência em alegria a Deus não significa mar tranquilo. Não significa que a nossa vida será isenta de problemas. Não significa que nós não ficaremos doentes. Não significa que nós não teremos dificuldades financeiras. Isso não significa que nós não teremos problemas no nosso trabalho. Isso não significa que pessoas não nos odiarão. Exatamente o contrário. Nós teremos essas circunstâncias na nossa vida. Nós passaremos por essas situações. Mas nós temos que lembrar que é por conta dele que nós estamos vivendo isso. Nós temos que lembrar que ele, o santo perfeito, que garante a minha e a sua santidade, Jesus Cristo, ele veio a essa terra, ele viveu em meio aos incrédulos. Nós sabemos o que os incrédulos fizeram com ele. Ele sabia o que eles fariam a ele. Ainda assim, ele pregou. Ainda assim, ele amou. Ainda assim, ele curou. É assim que eu e você devemos viver. Não importa se estão querendo te matar. Ame, sirva, evangelize. Siga o exemplo de Cristo. E para seguir o exemplo de Cristo, Paulo vai falar preservando a palavra de Deus. A ideia aqui é de se apegar à palavra de Deus. Quando eu me apego à palavra de Deus, eu tenho acesso à palavra que transforma. Eu tenho acesso à fonte de transformação na vida cristã. O Espírito Santo age em mim e em você. Ele transforma o nosso coração através da palavra de Deus, através da palavra pregada e através da palavra lida. É por isso que quando eu me apego, a minha vida é de fato transformada. É por isso que Paulo fala que para viver no meio de uma geração pervertida, uma geração corrupta, nós não precisamos das nossas ideologias, nós não precisamos dos nossos pensamentos, nós precisamos dos pensamentos de Deus, nós precisamos dos ensinamentos de Deus, nós precisamos da verdade de Deus. E isso só será possível com uma vida de intimidade com Deus. E Paulo encerra essa sessão de uma maneira bastante, para nós parece estranha, né? Ele fala, né? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Parece que Paulo está preocupado com o esforço dele no texto, mas não é isso que está acontecendo. O que Paulo tem é uma preocupação tão grande com as almas que lhes foram confiadas, que ele deseja que todos cheguem na linha final. Ele deseja que todos completem a maratona da vida cristã. E é por isso que ele expõe então esse desejo, né? Essa maneira um pouco não comum para nós, de que ele espera com grande alegria olhar no dia de Cristo, na segunda vinda, ele olhar para todos, vivos e mortos, que foram ressurretos, nós que somos consequência dessas cartas, e ele vai falar: não foi inútil, eu fui apedrejado, eu naufraguei, tentaram me matar, eu apanhei pra caramba,
fizeram tudo comigo, eu passei fome, eu passei nudez, mas eles chegaram. O sofrimento valeu a pena, ele não foi em vão, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então nesse ponto a gente viu que a alegria é necessária para a santificação, porque ela deve ser a marca da obediência cristã. E aí, último ponto, a alegria gerada pela santificação, versos 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. No verso 17 nós vemos que o desenvolvimento da salvação, ou seja, o processo da santificação, é algo tão importante para a vida da igreja que Paulo se alegraria caso fosse oferecido por libação por sobre o sacrifício da fé, o serviço e da fé dos filipenses. O que Paulo quer dizer com isso? O que é ser oferecido como libação por cima de um sacrifício? O que Paulo está apontando aqui é que ainda que ele fosse martirizado, ainda que ele fosse morto por conta do serviço que ele estava prestando, se a fé dos filipenses fosse operosa, para ele era resultado, aquilo era razão de estar feliz. A alegria dele seria verdadeira e genuína, mesmo que ele estivesse sendo martirizado, mesmo que ele estivesse sendo assassinado por conta da sua fé, porque ele viu a fé operar, porque ele viu uma igreja que busca a santidade, ele viu uma igreja que caminha em santidade, ele viu uma igreja que ama a Cristo e por conta disso coloca no dia a dia em prática a sua fé. Então Paulo, ele tinha uma convicção tão grande da sua vocação, ele sabia tão claramente qual deveria ser o objetivo do seu trabalho, que ele vivia para isso, mesmo que por conta disso ele deixasse de viver. Ele vivia de tal forma que ele não se importava se um dia ele fosse morrer por conta do seu ministério. Paulo estava pouco preocupado. Nós não temos que temer aqueles que podem tirar a vida. Nós temos que preocupar aquele que cuida da nossa alma. É nesse que nós temos que confiar. Então, da mesma forma, Paulo, ele não apenas se alegra, mas ele convida a igreja em Filipos a se alegrar com ele. Porque quando você ama alguma pessoa, quem gosta de ver a pessoa que você ama sofrendo? Ninguém. E era isso que a igreja de Filipos estava vendo em Paulo. Alguém encarcerado, alguém prestes a enfrentar a morte. E era natural que essa igreja, então, se sentisse abalada. E Paulo vai dizer: não, vocês estão entendendo tudo errado. Se alegre comigo. Eu estou aqui porque eu estou obedecendo ao Senhor. Eu estou aqui porque igrejas foram plantadas assim como vocês foram um dia pelo meu ministério. E porque eu estou preso, eu também já evangelizei todo mundo que estava aqui perto de mim. E eu não dou paz para ninguém. Eu imagino que Paulo era um preso muito chato, porque devia ficar na orelha do pessoal o dia inteiro. E ele fala: então vocês estão entendendo, vocês estão com uma perspectiva muito humana da vida. A nossa perspectiva, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que a nossa mente foi renovada, nós não enxergamos apenas o material, nós enxergamos o espiritual. A nossa maior preocupação deve ser com o reino de Deus, não com o nosso reino. E Paulo fala: se alegre comigo, porque eu estou feliz. Eu estou feliz de estar preso por conta de Cristo. E aí uma das passagens que eu mais amo no Novo Testamento é Atos 5,41. A gente vê Pedro e João sendo libertados depois de terem sido ameaçados porque eles estavam pregando a Cristo. E o texto diz, e eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome. É quando nós entendemos a quem nós servimos, que de uma certa forma a nossa vida perde valor por conta do nosso Senhor. Uma vez que eu me desgasto para Ele, pouco importa o que acontece comigo.
E se quiserem me perseguir, se quiserem me pegar porque eu falo sobre Cristo e porque eu sou contra várias coisas que acontecem na sociedade, porque essas coisas desagradam a Deus, que venham. E que Deus me dê essa graça, para que eu possa regozijar por ser considerado digno de sofrer por esse nome. Porque a única dignidade que reside em nós é vinda dele. Então, da mesma forma, meus irmãos, nós somos encorajados a nos alegrar por aqueles que sofrem por conta do nome de Cristo. Nós somos encorajados a nos alegrar, porque existem igrejas que são perseguidas nesse mundo. Nós devemos orar por eles, nós devemos orar para que Deus os sustente, dê a estratégia e tudo mais, mas nós temos que nos alegrar, porque existem irmãos fiéis que não temem os poderosos desse mundo, porque eles temem aquele que controla todos eles. Então, para concluir, a doutrina da salvação pela graça, ela é maravilhosa. Contudo, nós não podemos confundir a salvação com a graça, com um chamado ao comodismo. Porque somos salvos pela graça, devemos responder com uma vida de busca por santidade. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. O desenvolvimento da nossa salvação, apesar de árduo, deve ser marcado pela alegria. O nosso coração deve se encher de alegria pelo fato de estarmos sendo moldados à imagem de Cristo, pelo fato de Deus colocar em nós esse desejo e pelo fato de Deus operar em nossa vida. Essa busca tem a sua origem em Deus, que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. A obediência santa é marcada pela alegria, e a alegria deve tomar o nosso coração ao vermos irmãos progredindo em santidade. Então, porque você foi salvo pela graça, busque uma vida de intimidade com Deus, pois essa vida de intimidade com Deus te conduzirá a uma vida de santidade. Santidade não é algo de pessoas legalistas. Santidade é algo para a vida real. É uma forma de viver segundo as Escrituras, que permeará todas as esferas da nossa existência. A maneira como eu penso, a maneira como eu administro dinheiro, a maneira como eu educo os meus filhos, a maneira como eu trabalho, a maneira como me relaciono com as pessoas. A alegria é uma das marcas da vida cristã. Arrependa-se se você tem vivido uma vida de murmuração. Clame a Deus por auxílio para que você possa viver uma vida alegre e que obedece. E diante dos sofrimentos e diversidades decorrentes da sua obediência a Deus, não é porque é problema que você gera não, tá certo? É porque você está sendo fiel a Deus. Alegre-se por ser considerado digno de sofrer pelo nome do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi exposta, e nós pedimos a Ti perdão, Pai. Pedimos a Ti perdão, pois em muitos momentos nós temos murmurado, em muitos momentos nós não estamos alegres, e nós, em muitos momentos, não temos buscado uma vida de intimidade com o Senhor. Nós não temos buscado uma vida de santidade. Nós não temos lido a Tua palavra. Nós não temos orado a Ti. Perdoa-nos por isso, Pai. E por isso nos ajuda, Senhor. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração. Que o Teu Espírito nos conduza, opere em nós, tanto o querer quanto o realizar. Dá-nos um desejo ardente, uma necessidade de nos alimentarmos da Tua palavra. Dá-nos prazer na leitura da Tua palavra. Dá-nos prazer numa vida de oração. Conduza-nos numa vida de alegria. Conduza-nos numa vida de santidade, para que possamos nos preocupar primeiramente com o Teu reino e não com o nosso. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém.